ter absolvição, aconteceu da gente ter um contragolpe de eles serem condenados agora no STJ, no TJ, tá? Mesmo sem reconhecimento, e agora, essa semana entrei com o HC, para pedir nulidade do processo. E nós temos vários precedentes no STJ com relação a isso daí. Né? Por um erro primário que aconteceu em sede policial, que não foi ratificado, que não foi feito ainda extrajudicialmente, durante o processo em fase instrutória também não foi feito, tá? Não foi feito, e agora está no Tribunal Superior, que a gente sabe que aumenta as possibilidades, né? Aumenta bastante. Vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, por isso que a gente tem que saber jurisprudência, doutrina, a lei, toda essa dinâmica aí, tá? Vamos lá. Traçar a estratégia, falei bastante para vocês sobre isso já, tendo analisado bem o processo, né, descoberta a versão do réu dos fatos, o conhecimento do juiz, conhecido o juiz, o promotor, que participaram da audiência, estudado as teses, que utilizará para traçar a estratégia processuais mais adequada. Confissão, negativa, desclassificação, prescrição, ou seja, isso vai depender da análise do caso concreto, né? A gente tem que traçar a estratégia, ou estratégias, né? A depender do que vai acontecer durante o processo, eu falei para vocês. A gente tem que saber quem vão ser as testemunhas que a gente vai rolar e quem é testemunhas que o Ministério Público vai rolar, né? Isso daqui também vale para o Ministério Público, né? Se vocês... claro, estou falando para a audiência voltado para o advogado, né? Mas o Ministério Público também se encaixa exatamente igual, né? Quando o Ministério Público está lá, promotor de justiça, com certeza, se ele sabe quem é o advogado, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe qual é a posição do advogado, né? E o juiz também sabe, né? É um jogo, né? Eu falo muito de jogo, isso daí para vocês. Tanto é que eu estou no escritório hoje aqui, ó, esse livro aqui, ó, né? Guia do Processo Penal, conforme a teoria dos jogos, Alexandre Moraes da Rosa. É um juiz de direito de Santa Catarina, excelente, tá? Ele não é esses livros convencionais, dá para estudar para concursos públicos, que não dá, né? Isso aqui é para processo, né? Só se vocês pegarem aqui, ó, só para vocês terem uma noção, rapidamente, para quem quiser... Ó, por exemplo, questões das alegações finais, argumentação jurídica e alegações finais, né? Ó, uma aproximação, só para vocês terem uma ideia do índice, ó, uma aproximação via processual, argumentação jurídica, explicar depois os eventos é mais fácil, mas cuidado com a credibilidade. Narrar histórias no e pelo processo penal, blefes, falácias, truques, trunfos e ameaças, é tudo subtítulos, tá? Modos como se diz a mesma coisa, falácias de argumentação, como funcionam, argumento a partir das consequências, falácia do espantalho, apelo a uma autoridade relevante ou vago, falso dilema, ou seja, é questão puramente de estratégia. Olha, esse livro que é muito bom, é muito legal. Para quem entende o processo como um jogo, né, e é um jogo, ele é excelente, tá bom? A gente tem que saber, então, né, quem são as testemunhas. A gente tem que, para evitar surpresas, né, para evitar surpresas, saiba previamente quais as perguntas para fazer nos depoimentos. Básico, né? Quando a gente faz é que eu estou sem minha agenda aqui, quando a gente vai fazer uma audiência, além da gente analisar, a gente saber do que o réu vai falar, das estratégias, a gente faz uma bateria de questões, né? Por exemplo, como que eu faço? Você pega uma folha, uma agenda, eu tenho uma agenda antiga, e eu escrevo o nome da pessoa, eu vejo o que ela falou em sede policial e eu anoto as principais questões. E sempre deixo um espacinho em branco ali, tá? Por exemplo, testemunha João. Principais perguntas, 1, 2, 3, 4, tá. 10 perguntas para ela. Tá fechadinho ali. E deixo em branco, né, na parte de baixo da folha aqui. Se for respondido alguma questão que eu ia perguntar, eu já risco, tá? Para não ficar, né, reperguntando coisas que já foram respondidas.
E pode acontecer de questões novas, com certeza. Se que parecer uma questão nova, tá, já anota aqui. E fica atento, né? Tem que ter atenção plena nisso daí, tá? Tem que ficar muito atento para não passar nada, né? Conhecendo o processo, a versão do réu, o posicionamento costumeiro do juiz e do promotor, sabendo quais são as testemunhas enroladas, é possível formular quais perguntas serão feitas durante os depoimentos, visando alcançar o objetivo, né? Não adianta nada ter boas teses e estratégias se não souber extrair as perguntas, se não souber extrair das testemunhas aquilo que é favorável ao seu cliente, né? Isso vale para os dois, né? Tanto para o Ministério Público, para a acusação, ele também vai ter que saber o que perguntar e como perguntar, né? A gente vê muito questões hoje, está muito... tem muita informação com relação a isso, de perguntas abertas, perguntas fechadas, a questão de você induzir, né, a pergunta, por exemplo, quero saber a cor de um carro. Mas esse carro era azul, né? Entendeu? Entendeu? A gente percebe isso. Se acontecer, por exemplo, eu já vi questões, por exemplo, de advogados, de juiz, durante o interrogatório, né? O juiz pergunta, fulano e tal, mas então aquele carro que você estava era um carro azul, né? E o que o réu vai falar? Sim, o carro era azul. É uma pergunta completamente que induz a resposta. Qual que seria a forma correta de se perguntar? Qual que era a cor do carro? O carro era azul. É diferente de você falar assim, o carro era azul, né? Se acontecer de algum dia vocês perguntarem, seja o promotor de justiça, seja o juiz, né, ou seja até mesmo um advogado, se vocês estiverem no posicionamento contrário, no lado, né, na posição de jogador diversa, se você for o juiz ou o promotor, né, se for advogado, por exemplo, pela ordem, excelência, está induzindo a testemunha. E vocês podem falar isso para o juiz? Pode, né? Podemos falar sim, sem problema algum. Tem até um vídeo bem conhecido, não sei se vocês conhecem, do Mário Oliveira Filho, ele é um advogado criminalista super conhecido. Quem não conhece, siga no Instagram, que é Papo de Criminalista, e tem um debate, depois acaba virando meio que uma discussão até. A juíza está perguntando para o cliente dele, e ele fala uma questão que induz. E ele fala, excelência, a senhora está induzindo a testemunha. E a juíza não gosta, né? A juíza acha ruim. E daí meio que começa uma discussão, né? Daí ele começa a falar, mas aí o processo penal de Osasco não é assim, ou seja, mas a gente fica atento a isso, tá bom? Claro, sempre com respeito, né? Sempre defendendo o interesse do seu cliente, tá? Ou seja, a gente tem que saber quais são as questões que a gente vai falar e ficar esperto também com as perguntas que o Ministério Público, e muitas vezes eu percebo também que o promotor de justiça, muitas vezes, dependendo da situação, por exemplo, se são 3 testemunhas ali, tá? E as perguntas são meio que parecidas. E o promotor pergunta primeiro se é de acusação, né? Como eu falei para vocês. Primeiro quem é a pessoa que é ouvida, né? Se tiver a vítima, né? O ofendido. Depois são as testemunhas de acusação e depois de defesa. E o promotor começa a perguntar para testemunha de acusação, né? Testemunha dele, ele começa. Testemunha de defesa, eu começo. O juiz pode perguntar no final, se tiver dúvidas. Se acontecer, eu falei para vocês, se acontecer do juiz começar perguntando, seja testemunha de defesa ou testemunha de acusação, a gente tem que, né, erguer o braço e falar, excelência, pela ordem, né? O Código de Processo Penal, a partir do artigo 212, não existe mais essa possibilidade, né? Fundamental o porquê, né? Que não existe um sistema inquisitório, que o juiz, que é o receptor, ele vai receber a prova, e ele não pode influenciar nisso, né? Doutor, não, eu vou perguntar. Então, consta em ata aí. Nulidade relativa, né? Existe até julgado do STF, um julgado, na verdade, do Marco Aurélio, que é nulidade absoluta, né? O juiz não tem que tentar se convencer, né? Ele procurar, ele buscar, né? Quem faz isso é o Ministério Público, né? O juiz é o que vai receber a prova ali, que vai receber para julgar, né? Enfim, a gente tem que ficar esperto com tudo isso,
tá? Durante os depoimentos. A gente tem que ser firme, né? Mas a gente não pode ser grosseiro, né? E ali ninguém é inimigo de ninguém, tá? Ninguém tá ali para brigar, ninguém tá ali para fazer inimizade de forma alguma, tá? Aqui eu fiz esse texto para vocês, né? A gente tem que ser firme, não é o mesmo que ser agressivo, ser mal educado, sempre com fundamentação legal, sempre com apoio na lei, um apoio legal. E muitos pensam, né, como eu escrevi aí, muitos pensam que a gente precisa brigar com o promotor, discutir com o juiz, gritar com as testemunhas, né? Não é assim, né? Quase sempre policiais. E, né, a gente sabe que muitas vezes, a grande maioria das vezes, no processo penal, os policiais são os que mais testemunham por conta da situação de agentes de segurança pública, né? Isso é comum e a gente tem que se acostumar com isso. A gente não pode querer isso mais para a defesa. Da gente querer criar inimizade e criar discussões ou brigas desnecessárias, né? A gente tem que ver se teve coisa errada que algum policial fez, claro que a gente vai alegar, né? Como o Ministério Público também alega. Eu já vi questões de, por exemplo, de ter violência policial e do próprio motor perguntar aos policiais e o próprio motor comunicar, né? A própria corporação, ou até mesmo o Ministério Público Militar. Eles fazem, eles oficiam, tá? E isso, enfim, é igual se um advogado fizer uma coisa errada. Um promotor, um juiz, né? São agentes do Estado, servidores, né? Existe uma nomenclatura diferente, a gente fez um direito administrativo, mas são agentes do Estado em que estão sujeitos à lei, né? Como advogado também, quando nós temos nosso estatuto, e se a gente pisa na bola, nada mais justo do que ter alguma investigação ou ter alguma punição se tiver realmente algo errado, né? O papel do advogado é defender os interesses do cliente, possibilitando uma correta aplicação da lei, mas isso não significa que precisa agredir verbalmente o juiz, testemunha, não. Sempre com ética, com urbanidade aí. Obviamente, precisa ser firme o suficiente para sustentar seus argumentos e assegurar suas prerrogativas, mas isso não é o mesmo que comprar a briga, né? E daqui, todo mundo ali está trabalhando todo mundo está fazendo o seu papel, né? E por isso que é importante saber que quem participará da audiência, né, pois dará para se preparar com relação aos seus posicionamentos. Como eu falei anteriormente, a gente tem que saber quem que vai jogar, né? Quem que vai jogar, quem que vai participar do jogo, né? Quando a gente vê o livro, por exemplo, do Alexandre Moraes da Rosa, Auri Lopes Júnior, eles até têm um podcast, se vocês tiverem interesse, se chama Criminal Player. E eles chamam os advogados, os promotores de players, de jogadores, né? E é muito interessante, é muito legal esse posicionamento. E aqui no final, né, temos que lembrar da teoria dos jogos, né? E verificar qual papel que devemos cumprir no jogo para que o objetivo seja alcançado, tá bom? E a gente tem que ir preparado para os debates finais orais. Não dá para a gente ir numa audiência, a gente participar, sem a gente ter a nossa tese de defesa que a gente pode apresentar oralmente. Tá? Sempre tem que estar lá, tem que fazer. Né? Tem que se virar lá. Né? A estrutura você já tem. Né? Se acontecer algum fato novo que altere alguma coisa, que você faça uma previsão, você vai falar lá. Tá? E é oral mesmo. Oral. Né? Nem que seja escrito, você deixa escrito lá uma base, o que for alterando você vai acrescentando. Tá? Eu já cheguei a fazer até em procedimento especial, em tráfico de drogas, alegações orais, que a situação não era muito complexa. Né? A gente tem que estar preparado. Porque dependendo da situação, se o promotor tiver, que ele não requer prazo para apresentar os memoriais, e o juiz não concede para você vai ter que fazer na hora. Né? Se não tiver complexidade, se não tiver um número de réus, mais de um réu, por exemplo, mais de um acusado, você vai ter que fazer. Né?
Aqui eu fiz algumas considerações.